Salve galera do canal, aqui é o Tony De Vito, chegando, trazendo mais um vídeo para você. Deixa aquele like, comenta, compartilha, ajude a levar o canal Tony De Vito a mais pessoas. Aqui embaixo tem a nossa chave Pix, tem também o código para você ler direto no seu aplicativo e contribuir com a nossa luta. Considere também se tornar membro do canal e fazer uma assinatura mensal para ajudar a manter o nosso trabalho no ar. Pessoal, tá aqui na tela a notícia. Alexandre de Moraes tomou uma decisão sobre o caso da embaixada da Hungria. Bolsonaro se escondeu na embaixada com medo de ser preso, passou mais de 48 horas por lá e o Alexandre de Moraes decidiu arquivar a ação. Aí eu pergunto, será que os bolsonaristas vão elogiar o Alexandre de Moraes agora? Porque chamam ele de ditador, de autoritário. Dessa vez ele tomou uma decisão favorável a Bolsonaro. E aí? Agora vem elogio? Agora vem um parabéns, Alexandre de Moraes? É, não vai acontecer, né, gente? A cruzada contra o Xandão não vai parar. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu arquivar a ação contra Jair Bolsonaro, que apurava suposta violação de medidas cautelares e tentativa de fuga no episódio em que o ex-presidente se hospedou na embaixada da Hungria em Brasília. A estadia de Bolsonaro na sede da representação húngara no Brasil havia sido revelada pelo jornal norte-americano The New York Times no dia 25 de março. O periódico trouxe à tona que o ex-mandatário, sorrateiramente, passou 2 dias na embaixada da Hungria, levantando suspeitas de que estaria tentando evitar a sua prisão dias após a apreensão de seu passaporte por determinação de Moraes e de 2 de seus mais próximos assessores terem sido presos. O fato ocorreu na primeira quinzena de fevereiro. Bolsonaro teve o documento de viagem apreendido como medida cautelar contra uma possível fuga do Brasil, uma vez que o ex-chefe de Estado é o alvo central do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado perpetrada pelo antigo governo entre o final de 2022 e o começo de 2023, após a derrota do radical para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estadia de Bolsonaro na embaixada húngara passou a ser vista como uma violação de medida cautelar, já que a sede da representação diplomática é de soberania húngara, fazendo com que autoridades brasileiras não tenham jurisdição sobre o local. A Polícia Federal, por exemplo, não poderia entrar na representação diplomática para realizar uma operação de busca e apreensão ou mesmo cumprir uma ordem de prisão. Então é isso, né? Não teria como prender o Bolsonaro se ele estivesse na embaixada. Se isso não é violar uma medida cautelar, sinceramente eu não sei o que é. O cara se muquifa numa embaixada, passa mais de 2 dias, logo após uma operação em que ele estava na mira, depois que a coisa esfria, que a poeira baixa, ele sai da embaixada. Se o caldo engrossasse, você acha que ele deixaria aquele local? Se no meio daquele período em que ele estava escondido na embaixada húngara, saísse o mandado de prisão do Bolsonaro, o que você acha que iria acontecer? Ele estaria até hoje na embaixada. Isso é muito claro. Moraes pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República e uma manifestação do próprio Bolsonaro sobre o caso e emitiu despacho arquivando a ação por entender que o ex-presidente não violou medidas cautelares. O ministro diz ainda que não há elementos concretos para comprovar que o ex-chefe de Estado tentou encampar uma fuga. Eu discordo completamente do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro continua rindo da justiça brasileira, continua debochando, porque ele simplesmente faz o que bem entende. Se precisar, vai fugir. Se ele pressentir que vai ser preso, vocês não vão encontrar Bolsonaro. Alô, Polícia Federal. Não vai ter Bozo para prender. Ele vai escapar, gente. Sabe aquele filme que você já sabe o final, sem nem ter visto o filme ainda? Tão previsível que a coisa é? É o caso do Bolsonaro quando for preso. Vai ser preso depois de uma busca, talvez no exterior, depois de muito tempo foragido. Não vai ser fácil prender esse cara,
porque ele já deu indicativo de que vai dificultar o cumprimento da ordem judicial. O ministro do STF, entretanto, manteve as medidas cautelares contra Bolsonaro, que incluem a apreensão de seu passaporte e a proibição de se comunicar com outros investigados no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil. Juristas discordam de Alexandre de Moraes, que é para alguém não vir aqui dizer: "Mas Tony, você não é jurista, você não é advogado, você não fez faculdade de direito, quem é você para discordar do Alexandre de Moraes?". Ok, eu sou um mero leigo, sou um comunicador, não sou jurista, mas tem vários juristas renomados que discordam, que são contrários a essa decisão do Alexandre de Moraes. O Fernando Augusto Fernandes, em entrevista à revista Fórum, advogado criminalista, que é doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense e mestre em criminologia e direito penal pela Universidade Cândido Mendes, afirmou que claramente Bolsonaro descumpriu a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Ele não poderia jamais ter se refugiado porque isso claramente fere a ordem do ministro. Bolsonaro descumpriu uma medida substitutiva de prisão preventiva, que é não deixar o país. O ingresso dele na embaixada gera imediatamente a possibilidade de prisão preventiva. Fecha aspas. Augusto de Arruda Botelho, também advogado criminalista e que já foi secretário nacional de Justiça, disse que trata-se de um clássico motivo para a decretação de prisão preventiva. Abre aspas. A ação de Bolsonaro de se esconder na embaixada é um clássico motivo para a decretação de prisão preventiva. É uma daquelas situações usadas como exemplo em livros e nas salas de aula. Fecha aspas. E ainda o professor, advogado e jurista Pedro Serrano foi nessa mesma linha e considera que Bolsonaro poderia ter sido preso preventivamente, porque tem razões suficientes para que o STF decrete, para que o STF ordene a prisão preventiva de Bolsonaro. Mas, enfim, a decisão do Alexandre de Moraes foi pelo arquivamento. Parece que o Xandão afinou para o Bozo nessa aqui. Fazer o quê, né? Enquanto isso, o Bolsonaro vai fazer mais manifestações, juntando o que resta da gadaiada para constranger a justiça brasileira, usando a sua influência na extrema-direita para evitar sua prisão através de pressão contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, sendo que a prisão preventiva é exatamente para evitar que o investigado atrapalhe o andamento do processo. Bolsonaro solto continua tentando escapar da condenação, que é inevitável. Bolsonaro vai ser condenado não por um crime, mas por vários. Serão várias condenações. E aí ele tenta de todas as formas constranger a justiça e às vezes parece que a justiça está aceitando esse constrangimento. Like nesse conteúdo, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet. Muito importante a sua participação para o canal continuar crescendo. Se puder vir membro, ajude pelo Pix, contato.tonydevito@gmail.com é a nossa chave. Tem também o QR Code aqui, ó, para você ler no aplicativo de banco e fazer uma doação para o canal. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo e força progressistas!